Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Uma inscrita do canal pediu para eu fazer um vídeo sobre o divórcio na Igreja Ortodoxa. Eu estudei, compilei escritos dos padres da Igreja e vou falar hoje sobre o divórcio na perspectiva dos padres da Igreja e também como é que a Igreja Ortodoxa entende o divórcio. Eu compilei bastante documentos e veja bem, não há um consenso entre os padres da igreja sobre o divórcio. Uns eram mais rigorosos, outros eram flexíveis, que é o caso de São Basílio, que era bem flexível. Os padres orientais eram flexíveis e a igreja ortodoxa seguiu a vertente dos grandes padres, que eram mais flexíveis e que tinham um maior entendimento do evangelho, porque liam e falavam o grego. Muito bem. Então vou ler aqui os textos e depois vou falar como é que a Igreja Ortodoxa entende a questão e por que ela aceita o divórcio. Vamos lá. Vou começar aqui citando Lactâncio, que é um escritor eclesiástico que nasceu no ano 250 e morreu no ano 330. Ele escreveu: mas como a mulher é constrangida pela obrigação da castidade a não desejar outro homem, o homem é sujeito também à mesma lei, porque Deus juntou marido e mulher no vínculo de um só corpo. Ordenou, portanto, que uma mulher não fosse rejeitada, exceto quando provadamente culpada de adultério, e que o vínculo do contrato conjugal nunca fosse dissolvido, exceto o que a perfídia quebrou. Agora eu vou ler o Cânone 9 de São Basílio. Ler trechos do Cânone 9. São Basílio ele escreveu cartas ao santo bispo Anfilóquio, bispo de Cônio. E depois essas cartas acabaram se tornando cânones. Para ser mais exato, 85 cânones. Tá? Então vou ler aqui o Cânone 9. São Basílio ele era flexível na questão do divórcio, como nós vamos ver aqui no Cânone 9 e nos outros cânones dele também. A declaração do Senhor de que não é permitida a separação num casamento, exceto em vista de fornicação, aplica-se por igual a homens e mulheres, mas quando se consideram as consequências lógicas da ideia, entretanto, o costume é diferente e nós encontramos mais exigências impostas às mulheres. Continuação do Cânone 9. Mas o costume ordena também que o homem adúltero e os que estão na categoria de fornicadores não abandonem suas mulheres. Isso porque se um desses homens for abandonado pela esposa, não digo que se possa tratar como adúltera a mulher que depois se casar com ele. Continuação do Cânone 9. Quanto ao marido que foi abandonado, pode ser desculpado e a mulher que vive com ele em tais condições não é condenada. Não obstante, se o próprio homem abandonou sua esposa e ele se uniu a outra, neste caso é um adúltero, porque fez sua mulher legítima cometer adultério, e aquela que coabita com ele é também adúltera, porque atraiu o marido de outra mulher. Cânone 26. A fornicação não é casamento, não é sequer início de casamento. É por isso que, se for possível induzir a separarem-se aqueles que já se uniram pela fornicação, isso é melhor o que se tem a fazer. Mas se eles desejam absolutamente viver juntos, a penitência reservada para a fornicação lhes será imposta, mas sem separá-los para que não haja um resultado pior. Quem abandona uma mulher a qual está legalmente unido para tomar outra, está certamente sujeito à condenação como adúltero em virtude da sentença do Senhor. Mas foi decidido pelos nossos padres que os culpados devem fazer penitência em lágrimas durante 1 ano, que devem ser ouvintes 2 anos e prostrados 3 anos. No 7º ano, estarão de pé junto aos fiéis, serão julgados dignos do ofertório se tiverem feito a penitência com lágrimas. Esse é o cânone
77. Santo Astério, bispo de Amasseia, ensinou: isso deve ser considerado como estabelecido e deve ser de sua inteira convicção que o casamento não pode ser dissolvido por qualquer causa, exceto a morte ou o adultério. Santo Epifânio, bispo de Salamina, no seu Panarion, ensina: quem não pode guardar a continência depois da morte da sua primeira mulher, ou quem separou de sua mulher por uma razão válida, como fornicação, adultério ou outro ato imoral, se ele toma outra mulher ou mulher toma outro marido, a palavra divina não condena nem o exclui da igreja ou da vida, mas tolera o fato em vista da fraqueza dele. Não que esse homem possa ter consigo duas mulheres, estando a primeira a gravitar ainda em torno dele, mas se ele está realmente separado de sua primeira mulher, pode tomar outra, de acordo com a lei, se tal for o seu desejo. São Cirilo, bispo de Alexandria, ensina: abandonando a mulher, ele lhe dá uma oportunidade de tornar-se a casar, o que é uma espécie de adultério semelhante a um vínculo que ainda está dissolvido. Então, São Cirilo já era mais rigorista. Bom, São Teodoro de Cantuária, tá? Ele nasceu em Tarso, é o fundador da Cantuária, primeiro primaz da igreja inglesa. Foi ele quem convocou o primeiro concílio nacional da igreja inglesa em Hereford, em 673. Os escritos sobreviventes dele estão contidos num documento chamado de Penitencial de Teodoro. Vamos ver aqui. 13. Se um escravo ou uma escrava foram unidos em matrimônio pelo senhor de ambos, e mais tarde um deles, o escravo ou a escrava, se torna livre, e o que permanece na escravidão não pode ter sua liberdade comprada, o cônjuge livre tem permissão de se casar com uma pessoa livre. Cânone 13, esse é o cânone 13.5. 31. O homem cuja mulher foi capturada pelo inimigo e não pode ser por ele recuperada, tem permissão de tomar outra mulher. É melhor fazer isso do que cometer fornicação. E se ela volta posteriormente, ele não é obrigado a recebê-la de volta se tem outra. Ela, por sua vez, pode tomar outro marido se antes disso só teve um. 61. Se a mulher foi tomada à força em cativeiro, o marido pode tomar outra mulher ao fim de 1 ano. 140. O leigo cuja mulher o deixou pode, com o consentimento do bispo, tomar outra mulher ao fim de 2 anos. 24. Se essa mulher volta depois para ele, o homem não é obrigado a recebê-la se ela teve outro homem, mas ela pode tomar outro marido se só teve um antes. A mesma regra se aplica aos escravos de ultramar. Se uma mulher foi raptada à força para o cativeiro e não puder ser resgatada, o homem pode tomar outra ao fim de 1 ano. 21. Do mesmo modo, se ela foi tomada em cativeiro, o marido esperará 5 anos e do mesmo modo procederá a esposa se isso acontecer ao marido. 22. Se, portanto, o marido tomar outra mulher, deverá receber a primeira esposa, se ela voltar do cativeiro e abandonar a segunda. De modo igual ao que foi dito acima, procederá a mulher, se o mesmo acontecer ao marido. 19. Se uma mulher deixar o marido por desrespeito a ele e se negar a voltar e a reconciliar-se com o marido, será permitido a ele, com o consentimento do bispo, tomar outra mulher ao fim de 5 anos. 143. Se a mulher de alguém cometeu fornicação, é permitido rejeitá-la e tomar outra. Artigo 2, 5, número 5. Se a mulher de alguém comete fornicação, é permitido rejeitá-la e tomar outra. Isto é, se o marido rejeita a mulher em vista de fornicação e ela foi sua primeira mulher,
ele tem permissão de tomar outra esposa, ao passo que ela, que concorda em fazer penitência por seus pecados, poderá tomar outro marido ao fim de 5 anos. Então, aqui são os documentos dos padres. Agora, eu quero mostrar para vocês os documentos dos sínodos, tá? Ó, o Concílio de Arles baixou 22 artigos, eis um deles. O Sínodo de Arles é de 314. Cânone 10. Os que apreendem suas esposas em adultério e não estão proibidos de casarem-se, decide-se que tanto quanto possível seja dado o conselho de não tomarem outras esposas, apesar do fato de que as esposas vivas sejam adúlteras. Os padres desse famosíssimo concílio não combinam qualquer punição, mas apenas dão conselho. Assim, os padres dizem que o assunto não é proibido. Concílio de Vannes, que ocorreu ou no ano 461 ou em 465, determinou o seguinte: Cânone 2, a respeito também dos que abandonaram suas esposas, como é dito no Evangelho, exceto por fornicação, e sem provar o adultério, se casaram com outras, decretamos que seriam igualmente banidos da comunhão, para que os pecados postos de lado pela nossa indulgência não atraiam outros para a licenciosidade do erro. Concílio de Ágrede, em 506, presidido por São Cesário, bispo de Arles, diz o seguinte: entretanto, os leigos que dissolvem a vida conjugal ou já a dissolveram cometendo um grave pecado e não apresentam quaisquer razões prováveis para a separação, dissolvendo por essa razão seus casamentos a fim de tentar casamentos ilegais ou proibidos, se eles, antes de terem submetido o motivo para a separação aos bispos provinciais e antes que as mulheres tenham sido julgadas culpadas pelo tribunal, as repeliram, esses maridos devem ser excluídos da comunhão eclesiástica e da Santa Assembleia do povo, porque poluem a fé e o casamento. O Sínodo de Hereford, em 673, atesta a prática habitual na Inglaterra, dizendo: todos os padres devem publicamente admoestar as pessoas para que se abstenham de casamentos ilegais, porque um casamento legal não pode absolutamente ser separado de acordo com o mandamento do Senhor, exceto por motivo de fornicação, e exceto por mútuo consentimento, e isto em vista do serviço de Deus. O Concílio de Soissons exigiu os motivos de divórcio e de novo casamento por adultério por parte da mulher, dizendo: Cânone 9. Decretamos igualmente que nenhum leigo tome como esposa uma mulher consagrada a Deus, nem parenta dele. Nem deverá em vida de um marido outro homem tomar-lhe a mulher. Nem deverá a mulher em vida de seu marido tomar outro homem, porque o marido não deve rejeitar sua mulher, exceto por havê-la surpreendido em fornicação. Concílio de Berbere, em 752, fez decretos mais radicais. Cânone 2. Se alguém estiver com sua enteada, não poderá ter nem a mãe, nem a filha dela, nem poderá ele ou ela a qualquer tempo casar-se com outra pessoa. Mas a mulher, se o desejar, e se não puder guardar continência depois de descobrir que sua filha esteve em adultério com seu marido, não terá contato carnal com ele. E se não desejar abster-se voluntariamente, poderá casar-se com outro. Cânone 5. Se uma mulher procura em cumplicidade com outro causar a morte de seu marido, e este mata o homem para defender-se, e pode provar isso, esse marido, como parece, pode rejeitar a esposa, e se o desejar tomar outra,
a mulher emboscada estará sujeita à penitência e ficará sem esperança de casamento. Cânone 9. Se um homem obrigado por inevitável necessidade fugiu para outro ducado ou província, ou se seguiu o seu senhor, a quem prometeu fé e fidelidade, e a quem não pode, portanto, negar-se, e sua mulher, embora possa e tenha condições, não acompanharem em vista do amor aos seus pais ou parentes, deverá ficar para sempre sem se casar enquanto viver o marido a quem ela não acompanhou. Mas o homem que ficar em outro país em vista de uma necessidade obrigatória e não tiver esperança de jamais voltar à sua terra, e não podendo viver em continência, poderá tomar outra esposa depois de ter feito penitência. Cânone 10. Se o filho dormiu com a madrasta, esposa de seu pai, nem ele nem ela podem atingir o casamento. Mas esse homem que foi traído, se o desejar, poderá ter outra esposa, mas será melhor abster-se. Cânone 11. Se alguém dormiu com sua enteada, estará sujeito à mesma sentença, e com a irmã de sua esposa, poderá ser tratado da mesma maneira. Cânone 18. Quem fica com uma prima de sua esposa será privado de sua mulher, e não terá qualquer outra. A mulher a quem ele teve pode fazer o que quiser. Isso a igreja não aceita. Cânone 21. Quem permite que a mulher tome o véu não pode aceitar outra esposa. E então aqui nós temos, muitos documentos da igreja, como vocês puderam ver. Agora eu vou falar por que a igreja ortodoxa ela aceita o divórcio, Em que casos ela aceita o divórcio? Ela aceita o divórcio em caso de adultério, porque o adultério ele destrói o vínculo do casamento. Então a igreja, na esteira dos padres orientais, principalmente São Basílio, aceita o divórcio. Mas ela não aceita o divórcio como algo bom. Ela não aceita o divórcio feliz. A parte traída pode celebrar um novo casamento, mas esse casamento não vai ter coroação, não vai ter a mesma festa, a mesma alegria que teve o primeiro casamento. A igreja concede isso em vista da fraqueza daquela pessoa que não pode viver em continência, como um remédio para que não aconteça uma coisa pior. Então a igreja tolera, tá? Ela tolera o divórcio, não que ela deseje, mas ela entende. Mas também a igreja ortodoxa pode conceder o divórcio em outras situações, abandono, em caso de abandono, em caso de doença mental, em caso de maus tratos, uma esposa que sofra maus tratos ou que seja ameaçada de morte, a igreja pode conceder. Isso por economia. Tá? Então, o que é economia? A economia é o poder que o bispo tem. Ele tem as chaves do reino do céu. Então ele pode, por economia, tornar as regras flexíveis, porque é melhor salvar uma alma do que perdê-la. Então a igreja, para que não aconteça algo pior, que a mulher se case a despeito da ordem da igreja, então a igreja concede divórcio para que essa pessoa esteja dentro da comunhão, que continue cristã e possa receber os sacramentos. Esse é o entendimento da igreja ortodoxa. Eu espero que a inscrita que pediu esse vídeo goste desse vídeo, curta esse vídeo e compartilhe. E você também que assistiu até o final, se você gostou, curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você veio aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscrevam no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como esse e que nosso Deus nos guarde, nos abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e salve nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.